Glória a Deus, glória a Deus. Ainda com seus olhos fechados, vamos fazer uma oração. Pai, mais uma vez nós oramos e pedimos a Ti, Senhor, nesta manhã, que continue, ó Pai, falando conosco. Estamos aqui, ó Pai, com as nossas mentes atentas à Tua palavra. Estamos aqui, Senhor, como Paulo disse, Senhor, fazendo o nosso culto racional, mas com os nossos corações abertos a Ti, Senhor. As nossas almas, ó Pai, e os nossos corpos aqui prontos, ó Pai, para ouvir a Tua palavra, se alimentar nesta manhã e sair daqui saciados, ó Pai, de tudo aquilo que o Senhor Ele tem para as nossas vidas e para as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Bom, esse mês nós estamos falando sobre a igreja e a importância dos dízimos e ofertas. E eu achei legal porque casou bem numa época boa, que é o fim do ano, né? Que aí a gente tem um salarinho a mais, né? Aí a gente já quer, precisa comprar tudo que a gente não comprou no ano todo. Mas quando nós temos a palavra do Senhor que nos guia, nós podemos sim suprir nossa casa, suprir nossa família, mas de acordo com aquilo que o Senhor Ele tem para nós. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3. E nós vamos ler aqui alguns versículos que falam sobre dízimos, fala sobre ofertas, fala sobre como sermos fiéis ao Senhor. E nesse livro, o profeta Malaquias, ele profetiza aos filhos de Jacó, que nós vamos ver. Pois eles tinham se desviado daquilo que foi ensinado a eles sobre adoração, gratidão e fidelidade ao Deus Todo-Poderoso. O povo de Deus, ele sempre foi instruído, naquela época, vamos dizer assim, pelos estatutos que o Senhor colocou, pelos mandamentos, melhor dizer, que Deus estabeleceu para o povo dele. Mas nós sabemos que o ser humano ele tem a tendência de se esquecer do que é bom, mas do que é mal ele não esquece, né? Infelizmente. E com isso o Senhor ele deixou registrado para nós isso. E aí o Senhor ele viu a importância que o povo precisava de ter ordem, e ele também ensinou o povo a ser fiel a ele acima de qualquer dificuldade. O povo de Israel ele sempre passou por lutas, passou por guerras, foram escravos muitos anos, e o Senhor deu o livramento para eles. Mas mesmo assim eles reclamavam, mesmo assim eles achavam que era pouco. Por quê? Porque o ser humano ele tem essa tendência dentro de si, ser insatisfeito com qualquer coisa. Mas o que o Senhor quer nos ensinar nesse mês todinho? A nós sermos gratos, a sermos gratos em todas as situações, principalmente quando nós falamos sobre real, né? Sobre nós dizimarmos e ofertarmos. E aí quando o Senhor ele dá essa profecia para o povo, o que ele quer mostrar? O cuidado que Deus tem por esse povo, e eu creio que é o cuidado que Deus tem que chega até nós hoje. Por quê? Porque por estarmos numa época muito fácil, e não só hoje, como de uns anos para cá, e muito consumista, quanto mais nós gastamos, mais nós gostamos de gastar. Principalmente as mulheres, né? Mas nós temos o Espírito Santo que nos controla, que dá umas palmadinhas, né? Fala assim, epa, você está desviando. E aí foi isso que Deus ele fez com esse povo. Quando ele usou o profeta falando para eles, principalmente aquela parte que a gente acha forte, né? Vocês estão me roubando. A gente acha um absurdo. Nossa, mas eu, Senhor, te roubando. Aí nós vamos ver aqui por que o Senhor ele falava com tanta certeza isso para o povo. E nós vemos que hoje nós também praticamos isso. Às vezes sem querer, ou muitas vezes até sem querer. Nós roubamos aquilo que é de Deus.
Mas quando Deus ele dá essa profecia para esse povo, ele vê o cuidado, ele mostra o cuidado e o amor que Deus tem por eles. E assim por nós também. Para quê? Para que nós não cheguemos ao ponto de entrar em situações que a gente acaba falando hoje em dia, entrando em dívida e até assim atrapalhando a nossa vida financeira. Porque a vontade do Senhor é sempre nos abençoar. Mas esse abençoar também é um abençoar controlado. Não é um abençoado assim, em tudo que eu vou colocar a mão, eu vou tomar posse, é meu, né? Aí vai lá na loja, compra um monte de móveis, compra um monte de roupa, compra tudo que está na frente. Mas o Senhor falou que tudo que eu tocar a mão é meu, então, mas aí vem a conta depois, o que a gente faz? Fica desesperado. E com isso, vem a tentação de quê? Já que eu estou tão apertado, o Senhor vai entender. Porque eu tenho minhas necessidades. Então o Senhor vai entender. Então esse mês, acho que eu não vou dizimar, não. Esse mês acho que eu não vou ofertar, não. Porque se eu ofertar aqui, são pensamentos que vêm nas nossas cabeças. Se eu ofertar aqui ou se eu dizimar, pode faltar lá em casa. E foi o que aconteceu com esse povo. Mesmo o Senhor provendo tudo para eles, era pouco. Eles sempre estavam insatisfeitos. Por quê? Por causa da semente do pecado. E aí, quando Deus ele lança essa advertência para o povo, é um momento que Deus ele mostra o quanto Ele ama esse povo. E Ele está nos dando uma exortação o mês todinho para nós tomarmos cuidado, principalmente no final do ano. Que a gente gosta, né, assim, da nossa casa cheia. Quem não gosta, né? Assim, nosso armário bem cheio. Afinal, a gente vai passar um momento de Natal, Ano Novo, e vamos receber visita, ou vamos na casa de alguém. Mas, lembre-se, nós temos o Espírito Santo, que Ele pode nos orientar e nos conduzir a como fazer. Amém? O profeta Malaquias escreve para a segunda geração que voltou do cativeiro da Babilônia. Aquela primeira geração que voltou com tantas expectativas e esperanças já tinha morrido. O profeta Malaquias escreveu sobre o dízimo para instruir os judeus a retornarem a Deus com mais fidelidade, trazendo-lhes suas ofertas e dízimos. Malaquias profetizou que Deus recompensaria os justos que se empenhassem em servir-lhe, que, quando retornasse à terra, eles seriam seus. Então, toda a exortação que o Senhor ele deu ao povo dele foi para quê? Para que retornasse. Retornasse a Ele, porque o povo tinha se desviado. E muitas vezes, dependendo da situação que nós passamos, as tentações, as provações que vêm, a gente se desvia sem perceber. É ou não é? A gente sai um pouquinho do caminho sem perceber. Aí as coisas começam a apertar, né? Fala, puxa, mas eu ganhava tanto, esse mês não deu para nada. Eu sei o que foi. Eu não fui fiel ao Senhor em primeiro lugar. Eu não fui fiel o suficiente para crer que Ele ia me prover. Eu não fui fiel ao Senhor o suficiente. E foi isso que toda essa profecia através de Malaquias para o povo, foi para quê? Para que o povo percebesse isso, a fidelidade que Deus queria somente para Ele. Porque nós precisamos ser fiéis ao Senhor. É uma necessidade que nós temos de ser fiéis ao Senhor, senão a gente se perde. Como diz até um versículo aqui, nós somos consumidos. Nós somos consumidos primeiro pela dívida, aí depois vem o quê? O desespero, aí depois vem o quê? A depressão, aí vem a ansiedade, aí vem a frustração, e aí nós, sem perceber, somos consumidos por esses sentimentos que acaba fazendo com que a gente se desvie do caminho. E não é essa a vontade do Senhor para as nossas vidas. A Bíblia fala que o Senhor ele se alegra de ver os filhos dele abençoados, supridos. Você crê nisso? O Senhor ele se alegra de ver você suprido, abençoado, de ver a sua família abençoada, suprida em todas as áreas, e principalmente na área financeira. Aqui em Malaquias capítulo 3, e o versículo 6, ele começa dizendo assim:
Malaquias capítulo 3 e o versículo 6. Essa é uma profecia para o povo. Então ele começa dizendo assim, ó: porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus, ele não muda. Amém? Fala assim, Deus, ele não muda. Ele não muda. Por isso que nós não somos consumidos. Uma profecia para esse povo, mas a gente pode trazer para nós hoje. É por isso que não somos consumidos. Não somos enrolados, não ficamos enrolados. Deus, ele não muda. E quando ele fala assim que ele não muda, ele se mostra sendo um Deus justo, fiel e amoroso. Mas desde que nós sejamos obedientes a ele. Porque é isso que ele procura do ser humano. Que sejamos obedientes ao Senhor. E não é uma coisa impossível. É impossível quando nós não entendemos a importância de ser obedientes ao Senhor. É impossível. Quando a nossa mentalidade ainda não está renovada ao ponto de entender que é impossível. Quando nós conhecemos a palavra do Senhor e deixamos o Espírito Santo nos convencer, que é Ele que nos convence a entender toda a palavra, nós percebemos que não é impossível obedecer ao Senhor. Porque aí nós somos levados, tendo o coração humilde, e começamos a ser obedientes. Quando o ser humano ele não é obediente, quando ele tem um coração rebelde, ele tem um coração incrédulo, ele não consegue ser obediente. Ele começa a fazer o que ele acha melhor. Mas o Senhor, ele quer encontrar em nós o coração quebrantado. Amém? Um coração obediente. Aleluia. E aí ele continua falando assim, ó: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Quando Deus ele fala para o povo dele, ele fala: olha, não é de hoje que eu estou vendo que vocês estão andando assim. Imagina Deus olhando para a gente assim. Eu imagino assim: não é de hoje que você anda assim. Desde os dias dos teus pais. Então, assim, faz tempo que você conhece a palavra, faz tempo que você conhece os meus mandamentos, mas mesmo assim você não pratica e não guarda. É o que ele fala aqui, ó. Desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Quer dizer, eu tenho a palavra do Senhor, eu tenho a verdade apenas por ter. Eu tenho uma Bíblia, mas eu não leio. E se eu leio, eu não guardo. E se eu não guardo, eu não pratico. Por isso que ele falou assim, e ainda não guarda. Quer dizer, tudo que nós ouvimos tem o risco de a gente não guardar nada. Para quando surgir a dificuldade, nós lembrarmos. Espera aí, o que eu devo fazer agora? Eu tenho o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele vai falar. Olha, você vai entrar nessa situação por causa disso. Vai valer a pena? Porque o Espírito Santo ele fala assim com a gente. Ele fala lá dentro do nosso coração. Vai valer a pena? Aí o coração fica como? Ai, não, então tem que ser agora, tem que ser agora. Nossa, essa chance aqui não pode passar, essa oportunidade. Aí a gente fica toda acelerada, né? E não, tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser agora. Aí vai, compra, entra em dívida. Aí depois o que a gente faz? Ai, como eu me arrependo. Por quê? Porque não guardou os estatutos. E o Senhor, Ele quer que nós guardemos os estatutos, para que naquele momento principal nós lembremos e colocamos em prática. Amém? Deus aqui traz uma palavra aos filhos de Jacó através do profeta Malaquias, assim como traz essa palavra para nós hoje. No versículo 7, diz assim: Deus traz uma palavra de conversão, voltar ao caminho. O ser humano tem um coração original perverso e a tendência é nos afastarmos. E no finalzinho do versículo 7, ele fala assim, ó: tornar-vos para mim e eu me tornarei para vós. Diz quem? Quem? Quem está falando?
tornar-vos a mim e eu tornarei a vós. Então o Senhor, ele estava dando uma bronca no povo. E aí nós podemos dizer para nós, porque às vezes nós não queremos nos tornar ao Senhor, não queremos voltar ao Senhor. E aí o Senhor, ele fala assim: eu estou falando que vocês estão desviados. Foi assim que o Senhor falou para esse povo. Eu estou vendo, mesmo que às vezes você queira assim me enganar, mas eu estou vendo que você está desviado, então torne para mim. E aí eu vou tornar para você. Quando você vem para mim, eu te respondo. Só que às vezes a gente quer tornar para o Senhor de qualquer maneira, do meu jeito. Aí o Senhor não responde as orações que a gente faz. Deus, você não está vendo o que eu estou passando? Você não está vendo essa situação, esse aperto que eu estou passando? Porque não nos tornamos, não voltamos, não temos arrependimento por aquilo que fazemos sem a orientação do Senhor. Quando Deus fala dessa volta, se refere à fidelidade. E quando mostramos que estamos voltando, quando somos fiéis a Deus na devolução daquilo que é de Deus, nos dízimos e nas ofertas, como diz o versículo 10. Vamos ler o versículo 10? Ele fala assim, ó: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para o recolherdes. A palavra que Deus tem sobre dízimo é o quê? Para trazer. Não é um pedido, é uma ordem. Traga. Traga. Eu garanto, se você trabalhar um mês lá no seu serviço, se atrasar um dia, o que a gente faz? Chega lá no RH, né? Olha, cadê meu salário? Você não vai pedir, por favor, meu salário. Você já vai cobrar. E o Senhor, ele fala assim, ó: trazei os dízimos e as ofertas, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Casa do tesouro quer dizer o lugar de estoque, de depósito. Sabe o que eu vejo nisso? Quando nós trazemos os dízimos à casa do Senhor, nós estamos trazendo aquilo que nós estamos mostrando que estamos sendo fiéis ao Senhor e trazendo ao depósito. Para quê? Para que através dos dízimos, da nossa fidelidade, muitas coisas aconteçam. Muitas coisas podem acontecer. Porque nós não ficamos só limitados à questão, eu estou trazendo o dízimo para que gastem de forma que achem que tem que gastar. Eu estou obedecendo ao Senhor, porque o Senhor falou, traga. Então eu estou trazendo ao Senhor. Eu estou sendo obediente ao Senhor. E como ele fala, para que haja mantimento na minha casa. Mantimento de quê? Vamos ver hoje em dia, né, do templo, das cadeiras, da luz, da energia, do aluguel, os suprimentos de que toda a administração da igreja precisa. Imagina assim, se não trouxermos os dízimos, mês que vem vai faltar. É ou não é? Assim como o nosso salário. A gente garante esse mês. Se mês que vem nós não tivermos nosso salário, quando nós formos comprar o gás, o que vai ter? Não vai ter. Se precisar comprar algo urgente, ai, meu salário. E aí a gente vai sentir. Então, se a gente não contribui, não tem estoque. Não tem como avançar. Quando a Bíblia fala de dízimos, quer dizer a 10ª parte, a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E aí o Senhor, o próprio Deus, ele fala assim: provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja mais lugar para a recolherdes. Olha, eu já ouvi vários testemunhos da pessoa quando ela é fiel no dízimo. Vários testemunhos. E eu já passei por várias experiências do Senhor
falar assim, olha, continua sendo fiel. Continua sendo fiel. Eu já presenciei pessoas falando assim, olha, no momento que eu fui mais fiel ao Senhor, o Senhor, Ele retribuiu. Ele mostrou que realmente a minha casa, como fala aqui, né? Não haja mais lugar para recolherdes. Quer dizer, a bênção na minha casa, ela triplicou. Ela transbordou quando eu fui fiel ao Senhor. Porque o Senhor aqui, Ele fala muito mais do que em dinheiro. Ele quer nos mostrar que nós precisamos, sim, ter nossa área financeira bem, mas, em primeiro lugar, ser fiel a Ele. E é um meio também de nos ensinar a termos amor ao nosso próximo. Porque quando nós contribuímos, nós temos o quê? Um lugar que tem estoque, um lugar seguro, um lugar provido, assim como é a nossa casa. Se nós ficamos sem o salário, a luz é cortada, a água é cortada. Começam as brigas, não é assim? Começam as discussões. Às vezes tem até separação de casal por causa disso, porque a área financeira está toda bagunçada. E aí, quando o Senhor Ele mostra para nós, nos ensina a sermos fiéis, nós estamos mostrando ao Senhor que nosso coração não está naquilo. Em primeiro lugar, nós estamos sendo fiéis ao Senhor, obedientes e dizendo, Senhor, eu confio em Ti. Eu confio em Ti. E a Bíblia fala que Ele nos fez como administradores daquilo que nós temos, daquilo que Ele colocou em nossas mãos. Então, nós estamos administrando tudo. A tua casa, você está administrando, porque tudo é do Senhor. Mas, às vezes, nós agarramos a tudo e dizemos, não, é meu, vou fazer do jeito que eu quero. Aí o Senhor fala assim, não é nada teu, não. Não é, não. Que se eu quiser tirar, eu tiro. E aí, o que sobra para nós? Eu nem digo nada. Eu digo que se o Senhor tirar o poder dele de nós, nos tornamos pessoas depressivas, angustiadas, com problemas enormes. Por quê? Aquele lugar que era do Senhor foi preenchido por outras coisas, que não é o Senhor. Quando o Senhor Ele estimula a nós sermos fiéis a Ele, aqui em 2 Coríntios 9, 7, diz assim, ó, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Só procurar aqui. 2 Coríntios 9, 7 diz assim, ó, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Contribuímos, sim, com aquilo que o Senhor coloca nos nossos corações. Porque o nosso coração, ele simboliza o nosso espírito. Então, ele vem e fala primeiramente aqui dentro de nós. E aí nós, como aqui o Paulo fala, nós contribuímos. Só que o Senhor, Ele não quer que nós contribuímos com tristeza, sabe? Aquele peso. Ai, onde você vai? Eu estou indo para o culto. O que você vai fazer com o seu dinheiro? Ai, vou dar oferta de novo. Você vai dizimar? Vou ter que dizimar, né? Não. Ele falou o quê? Que o Senhor ama aquele que dá com alegria. Por isso que nós somos diferentes do mundo. Porque tudo que nós fazemos para o Senhor é com alegria. Mesmo que às vezes a gente está cansado, né? Está com uma dorzinha aqui, está com outra preocupação. Mas aí nós fazemos com alegria. Porque nós lembramos que nós estamos fazendo para o Senhor. Amém? E aí, para nós concluirmos, voltamos lá para Malaquias, que ele mostra a recompensa de quem é fiel ao Senhor. No versículo 11 e 12, ele fala assim, e por causa de vós, por causa de nós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. A vossa vide no campo não será estéril. Diga amém.
diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados. Diga amém. Porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Diga amém. Esse é o fruto daqueles que são fiéis ao Senhor. As pessoas olharão para nós e verão assim, esse é abençoado. Não sei o que ele faz, mas esse é abençoado. Esse é justo. Esse eu vejo que ele é fiel ao Senhor. Aí ele percebe, esse é o segredo. É ser fiel ao Deus dele. Então também é você. Porque quando ele fala assim, ó, que todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque o nosso testemunho ele conta muito aonde nós estamos. O nosso posicionamento, o nosso testemunho fala tudo de nós. Às vezes nós achamos que não estamos sendo observados. Mas quando aqui a Bíblia fala que nos chamarão de bem-aventurados, é por causa do nosso testemunho. Amém? Então põe a mão no seu coração e vamos orar. Senhor, que cada palavra que foi lida aqui, que foi explicada, Senhor, seja, Pai, um ensinamento para as nossas vidas. Que possamos continuar, Pai, sendo fiéis a Ti em primeiro lugar. Fiéis a Ti, Senhor, em todas as áreas, principalmente, ó Pai, na área financeira, Senhor, que mexe muito conosco. Mas a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor, Ele provê aos amados. Ele provê aos seus amados, aos seus filhos. O Senhor, Ele provê o pão, Ele provê a água, Ele provê tudo. Quando, em primeiro lugar, nós somos fiéis a Ti, Senhor. Então, Pai, nos ensina, Senhor, a sermos fiéis. E nos perdoa, Pai, se temos desviado desse caminho, às vezes sem perceber. Nos perdoa, Senhor. E nos conduz, ó Pai, ao caminho de obediência, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor?